queria ministrar algo hoje, que eu ministrei na semana chamada, que nós intitulamos Metanoia. Quantos estiveram na semana Metanoia aí, pelo menos um dia? Eu falei algo, mas eu queria falar hoje para mais gente. Eu preciso que nós tenhamos o entendimento desse assunto, porque isso acontece dentro da sua casa, isso acontece na igreja, isso acontece no trabalho. Deixa eu falar algo para você. O diabo não pode destruir a igreja de fora para dentro. E olha que o diabo já tentou. Governos não podem destruir a igreja de fora para dentro. E olha que muitos governos tentaram. Nem os impérios mais poderosos conseguiram destruir a igreja de fora para dentro. E olha que o Império Romano, que foi o império mais poderoso, tentou. Os imperadores tentaram. A polícia não pode destruir a igreja. As gangues, crime organizado não pode. E olha que já tentaram. Na Colômbia, um pastor chamado Júlio César Ruibal, ele foi morto na porta do prédio quando ele estava entrando. Mataram. A igreja dele era uma igreja pequena, perto das igrejas que tem na Colômbia. Pois o dia que mataram pastor Júlio, o que aconteceu? A igreja dele multiplicou 1000 vezes o tamanho que ela era. Mataram e o seu sangue foi derramado como semente. E isso se multiplicou e a igreja só aumentou de tamanho. Porque nem o crime organizado pode destruir a igreja. Nada pode destruir a igreja de fora para dentro. Mas a igreja pode ser destruída de dentro para fora. De dentro pode se destruir a igreja. De fora não. É impossível destruir a igreja de fora para dentro. Mas de dentro é perigoso. Tem igrejas que acabaram. Acabaram. Por causa que foram levantadas pessoas com espírito errado dentro da igreja. Pastor, você quer ministrar isso porque nós temos problema aqui dentro? Não, nós temos problema aqui, como você tem na sua casa, como tem na sua empresa e como tem em muitas outras igrejas. Eu quero não só ensinar que nós tenhamos o espírito correto, mas que tenha o espírito correto na sua casa. Que tenha o espírito correto no seu trabalho. Que você não seja algo só aqui, mas que seja lá na sua casa também. Então, se tem um negócio que tem sido comum na vida de muita gente, é o que nós chamamos de deslealdade. Deslealdade. Isso está nas casas. Deslealdade de esposas com maridos. De maridos com esposas. Deslealdade de filhos com seus pais. Deslealdade de membros da igreja contra a sua liderança. Deslealdade de funcionários contra os seus patrões. E de patrões contra os seus funcionários. Por quê? Porque lá fora, esse é o espírito que rege a vida das pessoas. Não existe lealdade aí fora. As pessoas são desleais. Desleais. Eu sou seu amigo, mas eu vou vender um carro para você, e eu então arrumo esse carro mais ou menos, porque na realidade eu quero ser desleal com você, e quero te passar a perna e vender um carro detonado, maquiado, para que você se lasque depois. Está me entendendo ou não? Esse é o espírito aí fora. Esse é o espírito das pessoas aí fora. Mas aqui dentro nós temos outro espírito. A igreja é firmada em cima de colunas. Fala para o vizinho que está do seu lado, diga: você é uma coluna na casa de Deus. Nós somos coluna. Então, essa construção aqui é firmada em cima de colunas. Você pode tirar todas as paredes, o prédio vai permanecer de pé. Mas se você tirar 2 colunas dessa, eu vou te falar o que vai acontecer. Esse prédio vai ao chão. Por quê? Porque as paredes não têm poder de sustentação, mas as colunas sim. Pergunta para o seu vizinho: você é uma coluna na casa de Deus? Você tem que ter convicção.
Mas pastor, mas você vai falar sobre deslealdade. Quer dizer que eu sou desleal? Olha aqui para mim. Você pode ser desleal sem saber. Você pode ser desleal sem ter o conhecimento que está sendo. Por isso que eu quero ensinar você. Deslealdade não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. É um processo lento. Ninguém nasce desleal, ele se torna desleal. Entende o que eu estou dizendo? Deslealdade pode acontecer dentro da sua casa. Mas não é que a pessoa nasceu desleal. Ela simplesmente se tornou desleal. E é muito ruim quando você está rodeado de pessoas desleais. Se você está numa casa e a sua casa é desleal, é muito difícil. Você está numa empresa onde as pessoas são desleais, os funcionários são desleais. Eu sempre falo, todas as vezes que me procuram, pastor, eu levo a empresa na justiça ou não levo? Eu falo, irmão, a empresa te deu oportunidade, te treinou, você aprendeu a trabalhar, trabalhou lá não sei quantos anos, chega no fim, na hora de sair, você leva a empresa na justiça, você é uma pessoa desleal. Ah, mas a justiça me garante, pois a justiça é do inferno. Essa justiça trabalhista é do inferno. Se você acha que ela te ampara, vai nela, mas eu estou te dizendo, ela é esquerdista e do inferno. Entende o que eu estou dizendo? Mas não, você é desleal, você trabalha numa empresa, você serve o seu patrão, ele paga o seu salário, ele serve você, no final, que você vai sair, você fala, eu estou saindo mesmo. Você vai lá e põe o sujeito na justiça. É porque você nunca foi empresário, não sabe o que é ser empresário no Brasil. O dia que você tiver uma empresa, quem é empresário aqui? E se você testifica o que eu estou falando, fica com a mão erguida. Porque quem é empresário sabe. Mas quantos funcionários são desleais? Eu vou falar algo para você. Você trabalha numa empresa, a empresa atrasa o seu salário. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você trabalha numa empresa, a empresa atrasa o seu salário. Se você acha que a empresa atrasa o seu salário porque ela quer ganhar juros em cima do seu salário, sai da empresa. Agora, se você acha que o seu patrão está atrasando porque ele não tem dinheiro para te pagar, pondera se você fica ou não, mas não seja desleal. Os irmãos estão me entendendo? É muita deslealdade. Muita deslealdade. Tem gente que entra numa empresa, aprende a trabalhar lá, e depois sai, abre uma empresa do lado, para concorrer com o antigo patrão dele. Se isso não é deslealdade, me diga o que é. Os irmãos estão me entendendo? Esse é o espírito do mundo, mas esse não pode ser o nosso espírito, irmãos. Você não pode ser crente só aqui, você tem que ser crente na empresa que você trabalha. Tem que ser crente como patrão, tem que ser crente como funcionário, tem que ser crente como aluno na sua escola, tem que ser crente na sua casa. Quando todos na sua casa não são crentes, é lá que a luz vai brilhar. Mas a luz não brilha porque você cantou um cântico evangélico. Isso não é brilhar. Tem gente que acha que porque fez uma oração na casa dele, ele está brilhando. Porque ele cantou uma música, está brilhando. Isso não é brilho. Brilha quando você diz não à deslealdade. Aí você está mostrando de fato o caráter de um homem de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então, o desleal, ele pode... É um processo, é um caminho para chegar lá. Eu vou te mostrar alguns passos aqui que leva alguém a ser desleal. Os primeiros passos é deslealdade, mas ela é muito sutil, muito sutil. Então, deixa eu falar algo para você. Como que começa a deslealdade? A deslealdade começa com a independência. Repita comigo, independência. Então, você fala, pastor, eu não posso ser independente? Claro que pode, você pode ser independente. Mas uma vez que você participa de um grupo, você não tem o direito mais de ser independente. Então, quantos aqui são solteiros? Levanta a mão, só quem é solteiro e vai casar. Vixe, santo Deus amado. Você não sabe o que você está fazendo. Solteiro pode ser independente, sim ou não? Seja independente. Paulo falou,
se for possível, não case. Sabe o primeiro conselho de Paulo? Nunca case. Se você não der conta, então case. Mas se casar, não separe. E se separar, não casa de novo. São os conselhos de Paulo. Só estou 1 Coríntios 7:1, Romanos 7:1, só estou falando o que está na Bíblia. Não estou inventando nada. Agora, quantos são casados aqui? Você tem direito de ser independente? Acabou. Principalmente o homem. Acabou, meu irmão. Você casou, acabou a independência. Agora, se você for independente, o que você está sendo? Desleal. Você não pode. Eu coloquei umas perguntas lá para responder. Eu nunca vi tanta pergunta na minha vida. Aí eu tenho certeza que não foi o marido que escreveu. Foi a mulher em nome do marido. Aí ela perguntou assim: pastor, eu gosto de ficar até de madrugada jogando sinuca com os meus amigos. Eu sou casado, está errado isso? Você acha que foi o homem que perguntou? Seja honesto. Claro que não. Foi a mulher dele. Então veja, você casou. Então como que agora você quer ter uma vida de solteiro? Isso é independência. Você agora tem uma família, não tem como ser independente mais. Você tem um grupo. Você participa de uma igreja. Você não pode ser independente e fazer o que você quer mais. Você tem que fazer o que a sua igreja, no caminho que a sua igreja anda. Está me entendendo ou não? Como que agora você pertence à igreja, mas você faz o que você quer? Isso é independência, é deslealdade. Se você pertence a um grupo, ande nas regras daquele grupo, está me entendendo? Eu trabalho na empresa X, lá tem umas regras muito severas. Então pondera, se você fica lá, ande nas regras. Não dá conta das regras, mude de empresa. Mas é deslealdade você estar naquela empresa e não andar nas regras daquela empresa. Nós somos campeões, eu digo nós brasileiros, de quebrar regra. Eu no trânsito tem dia que dá vontade de orar, fazer igual Elias, fazer fogo descer do céu. Porque não tem condição. Não tem condição. Você tem uma fila. A fila quer dizer um após o outro. Fila quer dizer isso. Você para um carro, para outro. Mas tem um cidadão que ele se dá o luxo, o direito de quebrar todas as regras e ultrapassar todo mundo e parar na frente do primeiro. Ele tinha que ser morto. Preso uns 15 anos. Você está lá esperando todo mundo. Nós somos mestres de quebrar regras. O pastor nosso saiu, foi para a reunião em Goiânia, carro dele 2.0, uma potência e tal, e ele gosta de correr, juntou todo mundo cheio de pastor dentro do carro e foi para Goiânia. Chegou lá, eles estavam reformando a pista. Aí só estava passando de um lado. Tinha uma fila de 1,5 km de carro. Ele chegou, na velocidade que ele chegou, Quando ele chegou lá na frente, o guardinha parou na frente dele. Eu falei, toma. Eu louvo a Deus pelo guarda. Eu oro para os guardas. O duro que não tem guarda nessa cidade. Não sei onde eles estão. Entende? Eu moro aqui na quadra. Lá toda vez é dito, só para carro de um lado, não para do outro. Pois todo final de semana tem carro dos dois lados. Ninguém está nem aí. Parece que o cara passa, estou nem aí. Ele para o carro. Nós somos mestres de quebrar regras. Por quê? Porque a deslealdade está dentro de nós. Nós moramos numa cidade que tem regras de trânsito, mas nós não obedecemos ela. Quantos já dirigiram em Goiânia? Alguém já dirigiu em Goiânia? Goiânia é o caos. Se você está dirigindo e para no semáforo, você para no semáforo porque o semáforo está vermelho. Então você para. O goiano chega atrás, quem é goiano e veio de Goiânia, você não sabe dirigir. Você tem que aprender. Ele chega para trás de você e buzina. Ei, sai da frente.
Porque eles não param em semáforo. Por quê? Porque é uma questão de quebrar regra. Teve uma família que saiu da nossa igreja, tem uns 2 anos. Irmãos preciosos, saíram por quê? Porque nós fizemos a conferência e tinha que pôr pulseira. Ele falou, eu não ponho pulseira. Meu amigo, você pertence a um grupo que usa pulseira. Então você tem que usar pulseira. Não coloco pulseira no meu braço. Pois então você não vai entrar. Se eu não entrar, eu saio dessa igreja. Irmão, se é por esse motivo, você pode sair, ué. Você não vai fazer chantagem conosco. Entende o que eu estou dizendo? Mas porque é acostumado a quebrar regras lá fora, ele chega na igreja, o que ele quer fazer? Quebrar as regras. Fala para o seu vizinho, as regras existem. E elas precisam ser obedecidas. O que é independência? A independência é quebrar as regras. Eu faço o que eu acho que tem que fazer. E a gente vai quebrando as regras. Então, primeiro estágio para chegar lá na deslealdade é a independência. Deixa eu falar algo para você. Quantos aqui almoçam todo dia? Alguns almoçam bem, né? Pensa comigo. O seu corpo senta na mesa para almoçar. Você está faminto. Estou com muita fome. Passou o dia todo trabalhando, chegou 1h30 da tarde e você senta na mesa para comer. Você é um corpo perfeito. E aí o seu cérebro, então, automaticamente, sem você perceber, dá uma ordem para o seu braço para pegar o garfo. Pegar a comida e colocar na boca. Essa harmonia agora do corpo, a unidade do corpo. Mas a sua mão fala, eu sou independente. E hoje eu não vou pôr comida na boca de ninguém. Rapaz, olha. A mão não quer. O que você faz? Tenta com a esquerda. A esquerda fala, não, hoje eu não estou com vontade. Fala, meu amigo, mas eu estou com fome. Independência. Calma aí, você participa de um corpo. Você não tem o direito de ser independente. Está me entendendo? Você participa de uma igreja. Você não tem o direito. Quando a igreja fala, irmãos, nós temos uma conferência, separa essa data. Se você é uma pessoa submissa, o que você faz? Você separa a data, vem na conferência, participa dela. Mas se você é independente, o que você faz? Você marca uma viagem no dia da conferência. E não vem falar que é mais barato, não, que é feriado. É mais caro, mas você fala, eu vou viajar no feriado. Ah, mas tem conferência. Não estou nem aí. Estou nem aí. Entende? Isso é o quê? Independência. Você faz o que você acha que tem que fazer. Isso é o primeiro estágio. Parece tudo normal. Mas a independência é só o primeiro degrau. Preste atenção. Joabe é um general de Davi. General de Davi. Abner era outro general. Davi recebeu o reino de Saul. Recebeu o reino de Saul. E acontece que ele chamou Abner, porque Abner era o mais próximo de Saul. Chamou ele e disse, olha, nós temos o reino, eu estou assumindo, e quero que você ande comigo. Abner falou, estou com você então, rei, vamos caminhar junto. Meu exército está contigo. Tudo ok. Quando ele chegou para falar com Joabe, e ele perguntou, o que Abner estava fazendo aqui? Falou para Davi. Davi falou, não, já combinei tudo com ele, nós vamos estar juntos. E Joabe falou, você não conhece ele. Você não conhece ele. Mas já que o senhor falou, então está falado. Joabe saiu, encontrou Abner e falou, Davi está errado. Pegou, lançou da espada e matou. Independente da vontade de Davi ou não. Simplesmente matou. Olha aqui na Bíblia. Outro exemplo terrível, 2 Samuel capítulo 18, verso 5. Olha a ordem que Davi dá ao seu general Joabe. Deu ordem ao rei a Joabe e Abissai e a Itai, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão. Por amor a mim, todo mundo sabia que o filho do rei era terrível.
Mas aí ele chama o general e fala: trata ele, releva as coisas por ser meu filho. Ele é filho do rei, releva as coisas dele. Verso 14, olha o que ele faz. Capítulo 18, verso 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Absalão estava correndo de cavalo, tinha o cabelo grande, engastalhou na árvore. Joabe chegou, na maior covardia, simplesmente matou o filho do rei, ignorando a mensagem do rei. Tudo por quê? Independência. Independência. O rei não sabe o que está falando. Eu sei. Correu lá e matou. Eu vou falar algo para você. Nada funciona com deslealdade. Nada. Nem gangue funciona com deslealdade. Em uma gangue, quando alguém é desleal, o que eles fazem? Mata. Porque eles não aceitam deslealdade. Se o sujeito dá uma droga para o cara vender e repassar o dinheiro para ele, e ele vende o dinheiro e não repassa o dinheiro, e inventa uma mentira, ele é morto. Simplesmente morto. Porque eles não aceitam deslealdade. Time de futebol não funciona com deslealdade. Não funciona. Eu não sou muito entendido de futebol, mas quando o Neymar começou a jogar, qual que era a crítica? Ele não tocava para ninguém. Ele era desleal dentro do campo. Entende o que eu estou dizendo? Você tem que ser leal ao time. Não é você a estrela é o time. Entende o que eu estou dizendo? Nem o time de futebol, mas eu vou falar mais para você, nem o inferno funciona com deslealdade. A Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. E isso foi falado em qual situação? Na situação que chamaram ele, que estava expulsando demônios no poder do maioral dos demônios. Ele falou: mas como que pode um demônio expulsar o outro? A casa dividida não subsiste. Ou seja, lá tem lealdade e ordem. No inferno tem lealdade e ordem. Nem o inferno funciona com deslealdade. Fala para o seu vizinho, nem o inferno precisa de lealdade. Eu não sei, eu sou leal a muita coisa. Me perdoem aqui, mas eu compro no mesmo lugar. Mesmo lugar. Eu só compro carne em um lugar. Eu só abasteço o carro em um lugar. Sou leal ao posto, sou leal ao lugar que eu compro carne. Por quê? Por princípios e também por lealdade. Eu gosto que as pessoas me conheçam e me tratem bem. Se cada lugar você compra, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você chega lá tratado mal, eu compro num lugar só, eu tomo café num lugar só. Todo mundo me conhece, sabe meu nome. E sabe o que eu peço, nem a comida eu mudo. Todo dia eu chego lá, ela sabe. É uma tapioca com queijo e um café expresso. Só, para não engordar. Todo dia. Ela pergunta, ela não sabe que eu sou pastor. E aí, seu Mauro, vai comer o que hoje? De sempre. Tapioca com queijo e café. E voto na mesma pessoa. Se queira candidatar, eu voto nele. Não sei nem se ele está vivo ainda, tá? Mas ser candidatar, lealdade. Não sei se presta, se não presta. Voto nele. Eu sou leal. Entende o que eu estou dizendo? Isso é questão de lealdade. Então eu aprendi isso. Eu sou assim. Sou leal à minha igreja, eu sou leal ao meu pastor. Então, um dia eu cheguei aqui, o pastor Luiz estava ali sentado, conversando, e aí uma pessoa chegou e falou: ah, pastor, mas parece que ele é muito esquisito. Eu falei: você não fala do meu pastor que eu te dou na sua cabeça. Como é que vem falar do meu pastor para mim? Ah, cria tipo. Entende? Se você nunca me defendeu, eu deveria. Porque eu sou seu pastor. Entende o que eu estou dizendo? Isso é o quê? Lealdade. Não, a primeira é a independência. Agora preste atenção. Primeiro estágio é o quê? O quê? Não ouvi. Não estou ouvindo. Só aqui nessa aula aqui. Só isso aí que está aí? Mais forte. Oh, Jesus, amor.
Primeiro estágio é o quê? Todo independente, se você chamar a atenção dele, preste atenção. Se você corrigir o independente, sabe o que vai acontecer com ele? Ele se ofende. A independência, se não for tratada, vai virar ofensa. Ofensa. E todo ofendido vai ser desleal. Mateus 24:10. Olha na sua Bíblia. Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de... O que é escandalizar? Decepcionar. Ficar ofendido. Muitos hão de se ofenderem. Muitos hão de se decepcionar. E o que vai acontecer por causa disso? Vão trair e odiar uns aos outros. O Senhor está dizendo que onde tem ofensa, o resultado da ofensa é o quê? Agora, não estou dizendo que quem te ofendeu está certo. Eu estou falando com você que foi ofendido. Então, preste atenção. Davi tinha muitas mulheres. Com uma mulher, ele teve Aminon e teve Tamar. Com outra mulher, ele teve Absalão e teve Tamar. Com a outra mulher, ele teve Aminon. São os filhos de Davi. Teve mais. Acontece que Aminon apaixonou pela irmã. Não era irmã, era meia-irmã. Era filha de Davi, mas não era filho da mesma mãe. Poderia casar? Sim. Não poderia casar se fosse filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas o que aconteceu? Aminon não queria casar. Ele se apaixonou por ela. O que ele fez? Pegou a irmã à força. Estuprou a irmã. Violentou a irmã. Absalão viu aquela situação com a irmã, filha do mesmo pai e da mesma mãe, ficou indignado. Ele falou: a hora que o meu pai chegar, eita, o negócio vai ser feio. Não tem essas histórias em casa? Um filho faz a bagunça, aí o outro irmão fala: eita, rapaz, a hora que o meu pai chegar, você vai ver o que vai acontecer. O negócio vai ser feio. Absalão falou: vai acontecer. Davi chegou, ficou tão nervoso, chutou o gato, bateu no cachorro, jogou a frigideira, sabe, com ovo frito, e aprontou todas. Mas não falou nada com Aminon. Não tratou nada. O que você acha que Absalão sentiu? Absalão ficou decepcionado. Decepcionado. Então, Davi está certo? Está certo? Não, não está. Não está certo. Mas e daí? O que você faz? Você se levanta com todo mundo que estiver errado? Não. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Ofensa é pecado. Ofensa é pecado. Você não tem o direito de ficar ofendido. Por nenhum motivo. Eu vou te explicar por quê. Jesus contou uma história falando sobre isso. Calma aí. De que você foi perdoado? De que Deus te perdoou? Deus te perdoou do pecado. E o salário do pecado é o quê? A morte. O Senhor te perdoou de um pecado contra Deus. O pecado que te levava para o inferno, que te levava para a morte, o Senhor te perdoou. E agora, você não tem o direito de não perdoar o seu irmão que te ofendeu. Então você não tem o direito de ficar ofendido. Me entendeu ou não? E ele chega dizendo a parábola: se você não perdoar o irmão que te ofendeu, eu vou pegar você, vou prender, e vou colocar os verdugos para tratar você na história. Por quê? Porque nós fomos perdoados, e muito perdoados, mas o que o irmão fez com relação a mim é mínimo perto do perdão de Deus. Então eu não tenho o direito de estar ofendido com ninguém. Você não tem o direito de ficar ofendido com seu marido. Não tem o direito de ficar ofendido com a sua esposa. Não tem o direito de ficar ofendido com a sua igreja, ou com o pastor, ou com o líder. Não tem o direito de estar ofendido com o seu amigo.
com seu irmão, com seu pai ou com seu filho. Por quê? Porque Deus já te perdoou. E o que requer de você agora é que você perdoe a todos que te ofenderam. Todos, todos, sem exceção. Sem exceção. Me mandaram uma pergunta dizendo: pastor, pode separar? Deus permite separar? Eu falei: não. Nenhum caso. Falei: nenhum caso. Seria incoerente um Deus que ensina a perdoar 70 vezes 7 ao dia, permitir a separação. Como que é isso? Quantas vezes? Quantas vezes você tem que perdoar ao dia? 70 vezes 7, 490 vezes. Olha no olho do Senhor, fala 490 vezes. Você tem o direito de não perdoar? Tem o direito de estar ofendido? Não tem. Por isso que Paulo diz o seguinte: o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Irmãos, eu não tenho problema com ninguém, as pessoas que têm comigo. Mas eu, entendeu? Tem problema com ninguém. Eu saio na rua, eu vejo que tem gente que me odeia. Mas eu abraço e eu beijo, eu falo: ô irmão maravilhoso, e ele está mordendo por dentro. Que depender de mim, eu não preciso ser homem de Deus para falar o que eu vou falar aqui. Aqui tem gente ofendido com o cônjuge. Aqui tem gente ofendido com irmãos. E às vezes nem conversa com o irmão. Aqui tem gente ofendido com pastor. Não sou eu, graças a Deus, mas os outros. Ofendido com filho. Filhos ofendidos com os pais. O dia que o João Pedro pregou aqui, que foi um culto diferente, especial. Quantos testemunhos de gente dizendo que não conversava com o pai. Não conversava com o filho. Por quê? Ofensa. Gente ofendida. Nós não temos esse direito. Preste atenção. Primeiro estágio é o quê? Independência. O independente, se ele for exortado, ele vai ser o quê? Ofendido. E todo ofendido, qual que vai ser o posicionamento dele? Repita comigo: isolamento. Você conhece a palavra emburrado? Quem conhece a palavra emburrado? Homem é mestre de emburrar em casa. Mulher não. Porque mulher não consegue ficar sem falar. Então ela desemburra rapidinho. Entende? Homem consegue. Homem fica 7 dias emburrado. Ele entra em casa e sai, não fala nada com a mulher. Mulher não consegue. Ela precisa falar. Então, são diferentes. Totalmente diferentes. Segundo Samuel 13, 22. Segundo Samuel 13, 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem. Isso durou 2 anos. Repita comigo: 2 anos. 2 anos... um irmão não falou com o outro, por causa do problema. Preste atenção, todo independente, em algum momento vai se ofender. Todo que é ofendido, em algum momento ele vai se isolar. Olha para irmãos que são isolados. Todos são ofendidos. Todos. Todos os irmãos que estão na beira do caminho. Conhece irmãos na beira do caminho? Ele nunca está envolvido na igreja, sempre está nos cantos. Nos cantos, sempre tem ofensa. Se você for conversar e falar: não, um dia o pastor falou algo, eu não gostei. Um dia a igreja fez algo que eu não gostei. A célula não lembrou do meu aniversário. Sempre tem uma ofensa. Todas as vezes que tem ofensa, ele vai se recuar no canto. Você sabe que em casamento as palavras mudam, né? Você perguntar para uma mulher, ela está emburrada. Você perguntar para ela: o que você tem? Se ela falar nada, é tudo. É diferente.
a comunicação. Entende? Você vai falar nada. Eu posso ir jogar bola com os amigos? Pode. Vai não. Se você for, você está frito. Não vá, acredite em mim. Não vá. Fica quieto. Entende? Terceiro estágio é o quê? Passividade, isolamento. Entende? Todo o caminho é o seguinte: independência, exortou, se ofende. Todo ofendido, ele vai ficar indiferente. A palavra correta é indiferença. Conhece irmãos indiferentes? Você pode falar o que você quiser, não afeta ele. Ele é totalmente indiferente. A palavra, a convocação, a célula, ele não se envolve. Por quê? Porque tem alguma coisa. É a passividade, o isolamento. Acompanha comigo. Primeiro estágio é o quê? Primeiro estágio é o quê? Independência. Independência é deslealdade? Não é. Mas é o primeiro estágio. Se ofendeu, é o segundo estágio. Todo ofendido vai se isolar. Ele vai ficar no canto. Mas ele não consegue ficar no canto parado. Se ele não tratar a ofensa, a boca fala, o que o coração está, ele vai começar a criticar. É o estágio da crítica. Todo ofendido é um bom crítico. O que é a crítica? É destacar as coisas erradas da igreja. É destacar as coisas erradas do cônjuge. É destacar as coisas erradas da empresa. É destacar as coisas erradas dos funcionários. Por quê? Porque tem uma ofensa envolvida. Os irmãos estão comigo? Ninguém é desleal da noite para o dia. Isso é um processo, independência, ofensa, isolamento, aí vem a crítica. Deixa eu falar para você, só critica quem está de fora, porque ele está isolado. Repita comigo, só critica quem está de fora. Quem que são os mais entendidos de futebol? Quem joga ou quem está na arquibancada? Quem está dentro não critica. Ele fala, rapaz, se você tivesse aqui, você ia saber a luta que é para fazer um gol. Mas quem lá está de fora fala, safado, ganha um salário desse e ainda erra o pênalti. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque está de fora. Todo crítico está de fora. Quando você vê alguém criticando a igreja, é porque ele não está fazendo. Quem está fazendo não tem tempo de te criticar. Quem está liderando a célula, ele está visitando, ele está levando gente do encontro, ele não tem tempo de olhar erro. Quem olha erro, quem está ocioso. Ele fica de lá, essas palavras do pastor Mauro, está difícil. Esse meu líder é só o sangue do cordeiro e muito sangue. É fraco. Mas ele não lidera. Ele não lidera, ele quer criticar o líder dele. Pega a célula para liderar, bonitinho. E para de criticar seu líder. Está me entendendo ou não? Você sabe, a crítica, você critica a partir da sua ótica. Teve uma irmã há 10 anos atrás, 10 anos não, 8 anos atrás, uma irmã sozinha, saiu da igreja. Aí eu mandei saber por que ela saiu da igreja. Aí foram atrás da irmã, a irmã falou, não, vou ficar nessa igreja não, porque esse pastor Mauro está ficando rico demais. Aí eu falei, não, mas pergunta para ela como que eu estou ficando rico, aonde está a minha riqueza? Ela passou na porta da minha casa. Não tem jeito de passar na porta da minha casa. Quem já foi na minha casa sabe. Ninguém passa. Você tem que ir lá. Porque a minha casa é a última casa da rua e só tem casa de um lado. Não tem do outro. Para dizer assim, não, fui na outra casa em frente. Não tem.
É a última casa. Ela foi lá para ver alguma coisa, não sei, catar piqui. Ao lado da minha casa mora um médico. Ele é cirurgião de bariátrica. Cirurgia bariátrica. Deve ganhar muito dinheiro. Ele, não sei, acho que ele foi lavar a casa e colocou todos os carros para fora. Então tinha uma Hilux, a diesel 4x4, linda. A mulher dele tinha uma Chrysler, um carro. Ele tinha uma Harley Davidson e um outro carro, uma Mini Cooper. Só que aí não coube tudo em frente à casa dele. Ele colocou na frente da minha. Ela passou e falou, tá difícil mesmo. Pastor só quer ganhar dinheiro. Vou sair saiu da igreja porque vi os carros na porta da minha casa. Agora, eu fiquei tão traumatizado. O irmão pediu para colocar o jet ski lá em casa. Todo mundo que chega, eu falei, esse jet ski não é meu. Todo mundo. Chegou alguém na minha casa, eu falei, esse jet ski não é meu. O cara chegou para comprar a casa, eu falei, e esse jet ski, pastor? Eu falei, não é meu. É um irmão que pediu para guardar. Porque se brincar, o irmão vai na minha casa, vê um jet ski dela. Eu falei, quanto um jet ski? Uns 100 mil. Eu nunca colocaria 100 mil no jet ski. Mas aí o jet ski está lá. Aí todo mundo justifica. Até para os pastores, quando foram, eu falei, não é meu. Não é meu. É do irmão. Vou dar uma voltinha uma hora dessa. Aí vão falar que é meu, né? Mas a crítica depende da ótica que você olha. Se você quiser ver coisa errada na sua mulher, acredite em mim. Vai ver. Se você quiser ver coisa errada no seu marido, vai ver. Se você quiser ver coisa errada no pastor Mauro, você vai ver. Eu tenho uma técnica agora infalível. Todo mundo chega para mim, pastor Mauro, mas o senhor é muito errado. Eu falei, por quê? Ela fala, por isso e por isso. Eu falei, você só viu isso? Eu sou muito pior que isso. Já para desencantar, né? Então, se você quiser ver coisa errada, vai ver, irmão. Sim ou não? Vai ou não vai? Se olhar para essa cidade, quiser ver coisa boa em Palmas, você vai ver. Essa cidade é maravilhosa. Não tem trânsito, as ruas são largas. Meu Deus, que cidade boa. Mas se quiser ver coisa ruim também, você vive aqui chateado, dizendo, não aguento essa cidade. Esse povo, esses motoqueiros não sabem andar. O Tô no Lucro passou na minha frente. Você vai ver defeito. Depende da ótica que você olha. Eu escolhi olhar para você com a ótica de bondade. Eu escolhi olhar para essa cidade com uma ótica de bondade. Eu escolhi olhar para a minha igreja com uma ótica de bondade. Eu escolhi olhar para mim com uma ótica de bondade. Quando eu vejo um erro, eu falo, não é meu. Não sou eu. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E pronto. Entende? Senão você vai parar no psiquiatra. Eu sou bom, mas eu sou ruim, tem defeito demais, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é? Eu não vou conseguir romper, eu não consigo casar desse jeito. Não vai no psiquiatra. Vem em mim. Eu te cobro nada. Vou te atender lá e vou te dar a palavra de Deus que vai curar a sua vida. Dá um presentinho de vez em quando. Primeiro é o quê? Independência. Todo independente, se for exortado, vai ter o quê? Ofensa. Todo ofendido vai ficar isolado, emburrado. Mas todo aquele que é isolado, em algum momento ele vai criticar. Mas a crítica, se não for tratada, vai virar dissimulação. O que é dissimulação, pastor? É começar a rebanhar gente para concordar com você. Aí vai juntando gente, juntando gente. Olha o que Absalão dizia. 2 Samuel 15, verso 3. Estou terminando, irmãos. Só mais 4h30. É brincadeira, é brincadeira. Pode tocar aí para mim terminar. 2 Samuel 15, verso 3. Então Absalão lhe dizia. O pessoal chegava para ser atendido pelo rei.
com as demandas para ser atendido pelo rei. Ele parava na porta, e atendia antes, ele era príncipe. E quando o povo ia passando por ele, ele dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei, porque eu não fui ouvido. A minha irmã foi estuprada. Tem razão ou não tem? Todo ofendido tem razão. Tem ou não tem? Tem. Todo ofendido tem razão. Olha num casamento se tem alguém que não tem razão. A mulher fala: você. Ela tem razão ou não tem? Tem. Diz que perguntaram para um pastor, né? A mulher veio conversar com ele, ele estava junto com a mulher, a esposa dele. E aí vem a mulher: meu marido é isso. Aí ele olhou e falou: você tem razão. A mulher foi embora, chegou o marido. E a mulher dele está do lado, a pastora. Aí o marido falou: minha mulher é isso. Ele falou: não, você tem razão. Aí a mulher falou: não entendi, véio. A mulher chegou, você falou que ela tem razão. O marido chegou, você falou que tem razão. Desse jeito você está errado. Aí ele falou: você tem razão. Porque todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão. Todo ofendido está afirmado na sua razão. Mas aí o que ele faz? Ele começa na dissimulação. A conversa de dissimulado é sempre assim: todo mundo está dizendo. Todo mundo está dizendo. Todo mundo é muita gente. Sim ou não? Todo mundo é muita gente. Todos estão comentando. Todos que minha mulher não está. Meu pastor ali que eu conheço não está. Quem que é todo mundo? Eu resolvi algo: eu não converso se não tiver nome e CPF. Me disseram quem? Quem falou? Fala o nome. Não, pediu para eu não contar, então eu não converso com você. Você vai conversar, tem que falar o nome. Está me entendendo ou não? Então, vai chegar o momento que aí entra essa questão da dissimulação. Mas se a dissimulação continuar, aí vira rebeldia escancarada. Preste atenção. Absalão achava que o chamado de Deus para a vida dele era remover o pai e assumir o trono. A rebelião é essa: eu faço melhor do que o pastor, eu faço melhor do que meu pai. Se eu assumisse essa empresa, eu seria melhor que ele. Entende? Por quê? Porque chega um estágio que a contaminação é tão grande que você vira inimigo do seu líder. Inimigo do seu líder de célula, inimigo do seu pastor de rede, inimigo do pastor da igreja, inimigo da sua mulher. Acredite em mim, é perigoso a aversão ficar tão grande e separar. Porque não tem, dá náusea conversar com o cônjuge. Mas tudo começou aonde? Na independência. E chegou lá na rebeldia. Agora preste atenção que nós vamos encerrar. Qual que é o último estágio da rebelião? Da deslealdade. É rebelião, mas é a morte. 1 Samuel 15, 23, olha o que a Bíblia diz. Deslealdade é a mesma coisa. Ela vai culminar na rebelião. É o estágio final. Porque a rebelião é como pecado de quê? De quê? Feitiçaria. Êxodo 22, 18. Êxodo 22, 18. O que acontece? O que deveria ser feito com o feiticeiro? A feiticeira não deixará viver. Preste atenção. Começa na independência, termina, a deslealdade termina na rebelião. Mas o final de todo rebelde é a morte. Alguns morte física, outros morte espiritual. Tem muita gente na igreja que morreu espiritualmente porque começou com a independência e finalizou na rebeldia. Tudo isso aqui é um processo de quê? Deslealdade. Isso pode acontecer dentro do seu casamento. Você sabe o que é mais intrigante? 2 Samuel 15, 11. Olha o que é mais intrigante na Bíblia. Absalão se transformou, a deslealdade dele virou rebeldia. Ele queria tomar o trono do pai. Mas olha para cá, olha no telão. De Jerusalém foram com Absalão quantos homens? Fala bem forte, quantos homens?
Só quem é avivado? Quantos homens? 200 homens foram com Absalão. Mas preste atenção no texto. Porém, iam na sua inocência, simplicidade. Por quê? Porque nada sabiam a respeito daquele negócio. Do porquê que Absalão estava rebeliando contra o pai. Eles não sabiam, eles simplesmente seguiram. É o que todo mundo faz hoje. Segue no Instagram, não sabe nem quem está seguindo. Segue na internet, não sabe nem quem está seguindo. Ele vai, mas não sabe nada a respeito daquele negócio. Ele só segue, ele só segue. Cuidado com quem você segue. Cuidado. Você pode estar seguindo um Absalão e nem sabe. Cuidado com quem você anda, me diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Isso tem dois lados. Claro, Jesus foi chamado amigo de pecadores, mas nunca andou com religioso amargurado. Nunca. Você anda com ímpio, mas não anda com crente amargurado. Está me entendendo a diferença? Quando o fariseu chegava, que era religioso, estudante da Bíblia, Jesus dava na cabeça dele. Mas com Zaqueu, que era um ladrão, Jesus foi comer na casa dele. É difícil de explicar as coisas da palavra. Cuidado com gente amargurado. E você vai ser um dos 200 que segue Absalão. O resultado é sempre a morte. Tudo começa aonde? Independência, ofensa, isolamento, crítica, dissimulação, rebeldia e a morte. Eu vou falar algo para você. Você pode estar com Cristo em doutrina e com o diabo em princípio. Qual que é o princípio? O princípio de Jesus é o quê? Deixou a sua glória, despiu, se humilhou, assumiu a forma de servo e obedeceu até a morte e a morte de cruz. Qual que é o princípio de Lúcifer? Eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante a esse pastor. Serei semelhante a meu pai, serei semelhante ao Senhor, porque é o que ele queria. Esse é o espírito de Lúcifer. É perigoso você estar com Cristo em doutrina, na Bíblia, servindo a Deus, mas o princípio é o princípio da rebeldia, da deslealdade, de querer ser maior do que o outro. A Bíblia diz para nós olharmos para nós e não analisarmos, não julgarmos além do que convém. Sempre se coloca como menor. Paulo dizia, eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele dizia porque ele não caminhou com Jesus. Entende? Sempre se coloca menor do que os irmãos. Fique de pé onde você está.